Quando há poucas evidências em um caso, é difícil dizer o que acontece com uma pessoa desaparecida. Por onde começar quando alguém parece ter sumido no ar? Mas também há ocasiões em que as pistas deixadas para trás não ajudam. Em vez disso, elas trazem ainda mais perguntas. De mensagens escritas misteriosas a telefonemas assustadores, existem todos os tipos de exemplos de casos não resolvidos cujas pistas assustadoras só serviram para deixar tudo ainda mais confuso. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto analisamos 3 gravações perturbadoras deixadas por pessoas desaparecidas. Shannon Green e David Dwayne Bell. Shannon Green, 16 anos, foi vista pela última vez em Owensboro, Kentucky, em 6 de julho de 1986. Naquela tarde, ela saiu de casa para ir até a 12ª, com a Haynes Street, visitar John Rainier, de 39 anos, um amigo da família, que frequentemente contratava o adolescente como babá. Apesar de John Rainier morar a só 3 quilômetros, Shannon não chegou à casa dele nem voltou para casa naquele dia. Ninguém nunca mais a viu. Poucos dias após o desaparecimento de Shannon, a mãe dela recebeu um telefonema estranho de um homem que se identificou como Dwayne. Ele disse que ele e Shannon fugiram para se casar. Apesar da ligação ser considerada uma farsa e o autor nunca ter sido identificado, Shannon conhecia um jovem de 18 anos chamado David Dwayne Bell. Os dois teriam estado na casa de um amigo em comum apenas um dia antes de ela desaparecer, mas o mais estranho ainda era o fato de Dwayne ter desaparecido em 11 de julho, apenas alguns dias depois que Shannon sumiu. Dwayne foi visto pela última vez em Owensboro naquele dia. A família dele ficou preocupada quando encontrou sua bicicleta azul abandonada na casa da irmã dele. Ele cuidava bem da bicicleta, usava com frequência e nunca a deixava sem supervisão. Logo no início da investigação, a polícia considerou John Rainier, que tinha antecedentes criminais, como suspeito. Ele havia sido condenado por assalto à mão armada em 1966 e depois voltou para a prisão por conspiração para cometer assassinato nos anos 1970. Na época do desaparecimento de Shannon, ele aguardava julgamento por acusação de sodomia em primeiro grau devido a alegações de agressão sexual. Apesar de absolvido em agosto de 1986, ele foi novamente acusado após outra mulher relatar experiência parecida à polícia. Em 1988, ele foi considerado culpado. Apesar da prisão perpétua, ele foi libertado condicionalmente em 2001. Notavelmente, Rainier era amigo da família de Dwayne, pois trabalhava na mesma empresa de construção que Dwayne e seu pai, David Lee Bell. Durante décadas, os casos dos dois adolescentes ficaram adormecidos, mas em 2005, a jornalista Stephanie Sylvie conversou com Rainier e descobriu que, em 1986, ele havia entregue à polícia uma conversa gravada secretamente que teve com Dwayne pouco antes do jovem de 18 anos desaparecer. De acordo com a polícia, Dwayne confessou na gravação o assassinato de Shannon Green, assim como de outras pessoas, e Rainier contou aos investigadores que havia sido levado aos locais de sepultamento de Shannon Green e Angie Dickens, uma jovem de 23 anos que estava desaparecida desde junho de 1986. Segundo Dwayne, ele e Shannon tiveram uma discussão e as coisas ficaram físicas. Quando a jovem de 16 anos reagiu, o pai dele, David, interveio, prendendo os braços dela no chão enquanto Dwayne a estrangulava até a morte. Depois, os dois enterraram o corpo dela no milharal onde ele levara Rainier. Dwayne também afirmou que estava brincando com Angie quando a matou e que havia matado uma garota.
e uma criança, ambos do Tennessee. Ele teria mostrado os locais de enterro para Rainier. Duane afirmou ter contado à polícia o que fez, mas os registros mostram apenas que um anônimo disse: "Eu matei 2 ou 3. É melhor me deter antes que eu mate mais." Antes de entregar a fita, Rainier encontrou David e falou sobre ela. Notavelmente, isso foi em 11 de julho. David disse que precisava encontrar e falar com seu filho, mas Duane nunca mais foi visto. Pouco depois do desaparecimento, David mudou de vida, mudando-se para o Arizona com a namorada, alegando motivos de trabalho. Em 23 de agosto, Rainier entregou a fita a um detetive do xerife do condado de Davis, que a repassou à Polícia Estadual de Kentucky. A polícia de Owensboro só achou a fita em 2005, após ela ter sido arquivada errado pelas autoridades do Kentucky e ficar perdida por 20 anos. 9 membros da família concordaram que a voz na fita era de Duane e, embora a gravação não tenha sido tornada pública, uma transcrição dela está disponível online. Após achar a fita perdida, os investigadores vasculharam o milharal indicado por Rainier como local do corpo de Shannon, mas nada encontraram, suspeitando que restos enterrados já haviam sido removidos. O pai de Duane, David, foi preso por um escândalo de tráfico de maconha em 1988 e retornou a Owensboro após ser solto. Os investigadores notaram inconsistências nas declarações dele sobre o desaparecimento do filho. Ele disse que viu o filho sair de bicicleta da casa da filha, mas a bicicleta foi achada do lado de fora da casa. Ele disse que Rainier só mostrou um trecho da fita em que Duane teria dito: "Eu bati na Shannon", mas Duane nunca citou o nome de Shannon na gravação. Ele disse não se preocupar com o sumiço do filho, pois achava que ele havia fugido. Uma semana após mudar de estado, a irmã da namorada o informou que Duane havia feito contato. Embora a história de David tenha falhas e os investigadores o considerem suspeito, Rainier também não foi totalmente descartado da investigação. David acredita que Rainier foi o responsável pela morte de Shannon e que matou Duane depois que ele descobriu para impedi-lo de falar. Os desaparecimentos de Duane Bell e Shannon Green ainda não foram solucionados, assim como o assassinato de Andy Dickens. Quem tiver informações sobre esses casos pode ligar para o Departamento de Polícia de Owensboro no 2706 8788888. Brandon Swanson. Brandon Victor Swanson, 19 anos, foi visto pela última vez em 14 de maio de 2008 em Marshall, Minnesota. Estudante da Minnesota West Community Technical College, em Canby, Brandon estava matriculado em um programa de turbinas eólicas e o dia 13 de maio marcou seu último dia de aula. Depois da aula, ele e um amigo comemoraram a liberdade recém-conquistada das aulas e exames. Apesar de visto bebendo álcool em 2 festas, seus amigos notaram que ele não parecia bêbado. Brandon viajava os 48 quilômetros de Canby a Marshall, onde morava com os pais, quando acidentalmente caiu o carro em uma vala. Sem se ferir, seu veículo ficou preso e ele logo chamou os pais para ajudar. Annette e Brian Swanson entraram na caminhonete e foram até onde achavam que ele estava, mantendo-o na linha por precaução. Brandon afirmou que estava bem ao lado do carro e tentou avisá-los sobre sua localização piscando os faróis, mas seus pais disseram que não conseguiam vê-lo. O jovem de 19 anos disse que caminharia em direção às luzes que via de longe. Ele achava que estava em Lind, a 11 quilômetros de Marshall, e Brian falou a Brandon que ele e Annette iriam até lá encontrá-lo. Por volta das 2h30, 47 minutos após a ligação, Brandon disse: "Ah, merda!" Seus pais não tiveram mais notícias dele, apesar de pedirem que dissesse se estava bem. Desligaram e ligaram de novo, esperando que ele visse a luz do telefone e retornasse à ligação. Nunca mais viram ou ouviram falar de Brandon. Brandon foi dado como desaparecido às 6h30
mas a investigação foi prejudicada pelo desinteresse da polícia de Lind, que disse aos pais que não era incomum um jovem de 19 anos ficar fora até tarde. Annette, mãe dele, lembrou que um policial disse que o filho tinha direito de desaparecer. Mais tarde, a polícia iniciou as buscas, mas não encontrou vestígios do jovem na cidade ou arredores. O xerife do condado, Joel Dahl, logo se envolveu e usou os registros do telefone celular de Brandon para ajudar a restringir a área de busca. Os registros revelaram que ele estava ligando das proximidades de Taunton, uma cidade ao longo da rodovia estadual 68 a 40 quilômetros de Lind, mas na rota típica entre Canby e Marshall. Ao vasculhar a área, as autoridades encontraram o carro de Brandon. Ele ficou preso em uma vala fora de uma estrada de cascalho na divisa do condado de Lincoln, cerca de 1 quilômetro ao norte da rodovia 68. Apesar de o carro não estar muito danificado, as rodas de um lado não tocavam o chão, impedindo que tivesse tração. Como a vala estava cercada de cascalho e grama, os investigadores tiveram dificuldade para saber por onde Brandon passou, mas uma análise detalhada dos registros telefônicos permitiu focar a busca em um raio de 8 quilômetros de uma torre de celular. Uma equipe aérea, cães farejadores, quadriciclos e delegados a cavalo foram chamados para ajudar na busca por Brandon, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. Mesmo depois que as buscas foram encerradas, o xerife do condado de Lincoln, Jack Vizek, continuou a caminhar diariamente ao longo dos 3 quilômetros do rio Yellow Medicine naquela área por mais um mês. Novas buscas ocorreram no outono e, em 2010, o Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota criou uma linha de denúncias, mas apesar dos esforços de várias agências de segurança, Brandon continua desaparecido. Um cão farejador seguiu o cheiro de Brandon até o rio Yellow Medicine, cruzou para almoço a margem oposta e seguiu até outra estrada de cascalho, continuando em direção à divisa do condado de Yellow Medicine. Apesar de muitos acharem que Brandon morreu no rio, sua mãe acredita que o cão farejador estava certo e que ele atravessou para o outro lado. Seus pais não acham que ele fugiu de propósito, pois iam buscá-lo, e os investigadores não descartam crime, mas acreditam que ele pode ter sofrido um acidente. Mais de uma década após seu desaparecimento, em 2021, o rio Yellow Medicine secou devido a uma seca. Isso fez os investigadores vasculharem e escavarem a área, mas nada de Brandon foi encontrado. Suas roupas, óculos, chaves e celular continuam desaparecidos até hoje. Brandon Swanson, de 19 anos, foi visto pela última vez em 14 de maio de 2008, em Marshall, Minnesota. Ele é descrito como homem branco, 1,68 metros e 54 quilos na época do desaparecimento. Ele tem cabelo castanho, olhos azuis, orelhas furadas e foi visto por último de jeans azul e camiseta. Se ele estiver vivo, tem 35 anos. Quem tiver informações sobre seu desaparecimento pode avisar o FBI. No site tips.fbi.gov/home ou ligue para o departamento do xerife de Lincoln, 507-694-1664. Antoinette Caiadito. Antoinette Christine Caiadito, de 9 anos, foi vista pela última vez nas primeiras horas de 6 de abril de 1986. Na noite do dia 5, ela e as irmãs, Sadie e Wendy, ficaram com uma babá, enquanto a mãe, Penny, saiu para se divertir. Penny voltou por volta da meia-noite, dispensou a babá e mandou os 2 filhos mais novos para a cama, deixando Antoinette acordada para jogar cartas com ela. As irmãs dela notaram que isso era raro. Depois, Penny e Antoinette foram dormir. Uma de suas irmãs mais novas relataria mais tarde que, em algum momento, depois das 3h30 da manhã, alguém bateu na porta e Antoinette se encarregou de atender. Ela não voltou para a cama. A irmã dormiu novamente, sem pensar nisso. Na época do desaparecimento de Antoinette,
Seus pais eram divorciados e ela morava com as irmãs e a mãe no quarteirão 200 da Arnold Street, em Gallup, Novo México. Segundo todos, Antoinette era inteligente, confiável e sensata, cuidando dos irmãos, cozinhando e passando roupas quando Penny trabalhava. Não era anormal para ela atender a porta, apesar da pouca idade. Na manhã seguinte, Penny foi acordar as crianças às 7 horas para a escola bíblica e percebeu que Antoinette havia sumido. Uma de suas filhas explicou que um homem que se apresentou como tio Joe bateu a porta horas antes e que Antoinette foi atender e nunca mais voltou. Penny perguntou aos vizinhos sobre a menina, mas ninguém viu, então ela chamou a polícia. A investigação sobre o desaparecimento de Antoinette trouxe poucas pistas, com os investigadores aparentemente tendo lidado mal com o caso no início, já que disseram a Penny que ela não poderia registrar o desaparecimento da filha por mais 8 horas, e a casa deles só foi revistada cerca de 4 dias depois disso. Enquanto isso, Penny deixou de mencionar que um homem chamado Emo Gardella havia dado flores para sua filha 3 vezes nos dias que antecederam o desaparecimento dela, e era conhecido por tentar mimar a menina de 9 anos com presentes. Ele chegou a lhe dar um colar com pingente de ursinho. Testemunhas viram Gardella levar flores para a menina. Um relatório da jornalista Crystal Gutierrez destacou que, na noite de 5 de abril, enquanto Penny se preparava para sair, Gardella a visitou sozinho e, segundo relatos, colocou Antoinette em seu colo quando a mãe saiu do cômodo. Penny só falou do interesse de Gardella por sua filha quando outro parente perguntou. Enquanto isso, Roger, amigo de Penny, contou à polícia de Gallup que esteve na casa da família por volta das 3h30 daquela noite e bateu na porta e na janela do quarto. Ele disse que queria ver como Penny estava, pois brigaram no bar mais cedo. Sem resposta, ele passou a noite na casa de um amigo que confirmou sua história. Acredita-se que as batidas de Roger foram um incidente separado das batidas que aconteceram depois e levaram ao rapto de Antoinette. Segundo relatos, Penny e Antoinette ainda estavam acordadas quando Roger chegou. Penny disse à filha para ignorar e garantiu que ele logo iria embora. Investigadores receberam de um vizinho o relato de um veículo estacionado em frente à casa de Antoinette entre 6 horas e 37 horas, poucas horas após seu desaparecimento. O vizinho disse que era uma caminhonete marrom antiga com placas do Novo México. Relatos indicam que o motorista saiu do veículo e foi até a residência, mas o vizinho não recorda mais detalhes. Nem a caminhonete, nem o motorista foram identificados, e não se sabe se eles têm alguma ligação com o caso. Por meses, o caso de Antoinette não avançou. O tio Joe, da vida real dos irmãos, foi entrevistado e descartado da investigação. 1 ano após o sumiço da menina de 9 anos, a polícia de Gallup recebeu um telefonema assustador de uma garota que se identificou como Antoinette. Ela disse estar em Albuquerque, mas antes do rastreamento, uma voz irritada perguntou: "Quem disse que você podia usar o telefone?" Ouviu-se uma briga e um grito antes da linha cair. Apesar de durar só 40 segundos, Penny tinha certeza de que era a voz de sua filha na ligação. 5 anos após o sumiço de Antoinette, sua irmã Wendy, agora com 10 anos, relatou aos investigadores sua versão dos fatos. Ela disse que, ao abrir a porta para o tio Joe, sua irmã foi agarrada por 2 homens e, mesmo chutando e gritando "me solta", Antoinette foi forçada a entrar em uma van marrom. Wendy disse que não viu o rosto dos homens e não poderia identificá-los. Acrescentou que não falou antes, por medo de entristecer a mãe ou não ser acreditada pelos investigadores. Nos últimos anos, surgiu que Penny foi entrevistada em 1994 pelo FBI e havia instruído sua filha mais velha a atender a porta para o tio Joe. Ela disse: "Fiquei deitada por cerca de 30 minutos e Antoinette não voltou. Levantei para procurá-la, mas não a encontrei." Ela afirmou que essa segunda rodada de batidas aconteceu entre 3h30 e 4h30 da manhã, e quando ela se levantou 30 minutos depois, estava começando a clarear.
Em sua declaração original, ela afirmou ter acordado às 7 horas e descoberto que sua filha estava desaparecida. Mais tarde, naquele ano, Penny teria perguntado aos investigadores: e se eu e Emo tivéssemos feito isso? Nós dois seríamos presos? Ela admitiu que ela e Gardella planejaram o desaparecimento de Antoinette, e Penny disse que era melhor não saber quando isso ocorreria. Ela confessou que sabia quem estava vindo e instruiu sua filha a abrir a porta. E ainda assim, apesar dessa confissão, Penny nunca foi acusada no caso. Entre o fim dos anos 80 e início dos 90, surgiram muitos relatos de avistamentos de Antoinette. Em abril de 1980, e 2 dias após Antoinette sumir, um homem disse ter visto uma garota parecida com ela, de vestido rosa, com uma mulher loira na beira da estrada. Em 19 de abril, uma mulher viu um caminhão marrom em um posto de gasolina passando por ela, enquanto ouvia uma menina gritar: "Me ajude, me ajude!" Em junho, um homem disse ter visto uma garota parecida com Antoinette, de vestido rosa, como no avistamento de 8 de abril. Ele disse que ela tinha uma marca na bochecha, igual à da menina de 9 anos desaparecida. Nenhum desses avistamentos foi confirmado, mas o mais notável ocorreu em 1991, quando uma garçonete em Carson City, Nevada, viu uma garota parecida com Antoinette com um casal desleixado. A garçonete relatou que a garota derrubou os talheres no chão várias vezes, possivelmente para chamar sua atenção, e que ela apertava a mão da funcionária toda vez que devolvia os utensílios. Depois que eles foram embora, a garçonete encontrou um guardanapo debaixo do prato da garota com as palavras "Me ajude e chame a polícia" escritas nele. Esse avistamento também nunca foi confirmado. Antoinette ainda está desaparecida até hoje. A mãe dela faleceu em 1999 por problemas cardíacos e cirrose hepática. O pai, Antônio Montoya, em 2012. Wendy Montoya contou ao Albuquerque Journal, em 2016, que o sumiço de Antoinette provocou uma grande ruptura, dizendo: "Isso destruiu toda a minha família. Foi uma época sombria e disfuncional." Ela disse que ela e a mãe achavam impossível falar da irmã sem chorar ou sóbrias. Nos primeiros anos da vida adulta, Wendy enfrentou dificuldades. Ela ficou com antecedentes criminais, viciou-se em drogas e álcool e perdeu a guarda dos filhos. Em 2007, ela ficou limpa, sóbria e recuperou a guarda dos filhos. Ela diz que não acredita que Antoinette esteja morta, afirmando: "Não vou aceitar que ela está morta. Eu preciso de provas." Em 2022, a outra irmã delas, Sadie, disse à Coke Televisão: "Ela está segura. Ela tem uma família que a ama. Ela tem irmãs. Não desistimos. Todos pensamos em Antoinette e no que faz. Será que tem filhos? Como está sendo a vida dela?" Antoinette é uma mulher mestiça, descendente de Navajo e italiana. Ela tem cabelo preto, olhos castanhos e pintas escuras na bochecha direita, nariz, costas, mãos e joelho direito. Ela também tem cicatrizes em um dos joelhos e no lábio. Quando desapareceu, tinha 1,40 metros e pesava 25 quilos. Ela provavelmente usava uma camisola rosa até o joelho e uma corrente de prata com pingente de turquesa em cruz. Se ainda estiver viva, terá 47 anos. Informações sobre o caso dela podem ser enviadas ao Departamento de Polícia de Gallup pelo 5058-639-365. E esses são os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro e até a próxima.